Olá, amigos do Facilitando Acupuntura! Tudo bem com vocês? Estou aqui para uma leiturinha pesada, difícil, que pode ajudar você que não é acupunturista, que vai ajudar você que é acupunturista com os seus pacientes ou até com você mesmo. E essa leiturinha eu estou fazendo em homenagem aos meus alunos do curso de síndromes, porque, gente, eu sou pior do que política, eu prometo as coisas e não cumpro. E a minha última aula do curso de síndromes foi uma aula sobre coração, foi uma aula linda. E eu fiquei devendo para eles falar sobre o luto. E como a gente ainda está vivendo num mundo pandêmico, como a gente ainda está... muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas muito amadas, tem muita gente vivendo o luto. E muitos terapeutas, assim como eu, tiveram dificuldade de lidar com os pacientes que estão passando por esse momento. Então é um momento que a gente tem que estudar melhor quais são as reações do nosso corpo à questão do luto, não só pra gente, se acontecer com a gente, mas se acontecer com o nosso paciente também. Então, boa noite a todos que estão entrando aqui. Teve gente aqui preocupada, perguntando se eu tô melhor da reação da vacina. Gente, eu tô bem melhor. Eu não tenho praticamente mais nada. Ontem... Que dia é hoje, gente? Hoje é quarta, né? Ontem fez 15 dias que eu tomei a minha dose de reforço e eu tô ótima, tô maravilhosa. Só tô um pouco cansada, gente, porque hoje eu atendi 12 pessoas, montei uma aula, tive que responder alguns e-mails importantes, então eu tô um pouco cansadinha, mas eu acho que a leitura super vale a pena. Então, vamos lá. Quais livros nós vamos ler hoje? Porque eu vou ler dois trechos de dois livros, ambos da Elizabeth Rochat. Vou começar por esse aqui. Desculpa aí o brilho, apareceu o contrário, não é culpa minha, é culpa do Instagram, mas vamos lá. Duplo aspecto do coração e as emoções da medicina chinesa. A autora, a incrível Elizabeth Rochat. A editora é a Inserir. Pessoal, entrem em contato com a editora Inserir, tem aqui no Instagram, @editorainserir, que vocês conseguem adquirir esse livro e conseguem ter também as notícias de seminários da Elizabeth Rochat. A Elizabeth está fazendo seminários aqui no Brasil, praticamente uma vez por mês, já tem data e eles têm o calendário lá no Instagram deles. Eu sempre estou presente nas aulas dela, eu continuo estudando, então aproveitem vocês também. E depois eu vou ler um pedaço desse aqui, que é Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, também da Elizabeth Rochat, só que esse aqui da editora Cultrix, ok? Então, Cultrix, Os Movimentos do Coração, e Duplo Aspecto do Coração e as Emoções da Medicina Chinesa, da editora Inserir. Então, hoje, para quem está entrando agora, o tema é luto. Como que a medicina chinesa enxerga o luto? O que acontece com você? Você, enquanto alguém que está vivendo o luto, o que você tem que fazer para poder amenizar esse sentimento? Quais são as consequências de quando a gente não melhora, né? Não minimiza esse movimento, esse sentimento, não extravasa esse sentimento, e quando a gente fica muito tempo dentro dele, quais são as consequências dentro do nosso corpo? Então essa live é para mostrar para vocês tudo isso, começando então, para quem tem o livro O Duplo Aspecto do Coração, eu vou começar pela página 104. Então tô olhando para baixo agora, não tô vendo os comentários de vocês, já eu olho para a tela. Vamos entender um pouco do luto então na medicina chinesa. Então ela fala o seguinte: se o luto e a tristeza são normais, eles não devem durar. Ao fim de 3 anos, de fato, frequentemente 25 meses, um mês do terceiro ano contando pelo último ano inteiro, então na verdade são 25 meses, deve-se retomar a sua vida normal. E aí aparece assim, isso aqui é Ligi 1950, página 704. Então aqui ela vai fazer referência a um outro texto que não é dela, né? Um filho, na morte do pai, chorou sem interrupção por 3 dias seguidos. Durante 3 meses, não tirou nem a faixa e nem o cinto de cânhamo. Durante 1 ano, chorou dia e noite com profundo sentimento de tristeza. Sua dor opressiva durou 3 anos.
Assim, as provas de afeto foram diminuindo, a dor diminuindo com o tempo. Os antigos sábios haviam determinado de que modo a sua manifestação deveria decrescer gradualmente. Eis porque a duração do luto foi fixada em 3 anos, e não foi dado aos mais sábios prolongá-la, e nem aos menos sábios diminuí-la. Então esse trechinho, esse pedacinho desse texto, está dizendo está mostrando o filho vivendo a morte de um pai, né? E aí fala nesse momento que ele chorou dias e noites consecutivas, que não conseguiu tirar os pertences do pai de perto, que a dor era opressiva, mas que quando foi chegando próximo de 3 anos da morte do pai, que a manifestação de afeto foi diminuindo. Então olha que interessante, a medicina chinesa ela coloca o luto, o chorar por alguém querido, aqui está colocando como pai, como uma demonstração de afeto. Chorar a morte de alguém mostra que você tinha afeto, que você tinha amor por essa pessoa. Então essa é a primeira coisa que mostra esse texto aí. Regis, beijo pra você, meu amigo. Regis aqui entrando. Então, seguindo. Aí volta pro texto da Elizabeth, ela fala: a tristeza que chega ao estado de aflição é, portanto, o próprio sentimento experimentado diante da morte. Aquele sentimento que o filho piedoso deve experimentar na morte de seus pais e, antes de tudo, na morte de seu pai. É o luto conduzido o sentimento que acompanha a partida definitiva do vivente que lhe transmitiu a vida. Então, o que está colocando aqui, nesse momento aqui? Que a tristeza, quando ela vira luto, quando a gente está vivendo um luto, ela é aflição. Né? Então já não é, eu tô triste porque eu perdi o emprego, eu tô triste porque eu bati o carro. Não, não é essa tristeza, é aflição. É uma tristeza tão doída, que na medicina chinesa clássica você é permitido senti-la por 3 anos. É um luto, algo se foi. O vivente que te deu a vida se foi, a vida dele foi interrompida. E aí ela fala: o livro dos ritos está repleto de considerações sobre tristeza e aflição. Descreve suas manifestações físicas, as alterações da aparência, as atitudes do luto da alma, mostra com os gritos, prantos, saltos de dor. São maneiras de tornar a tristeza suportável, de diminuir a intensa aflição pelo movimento dado assim ao corpo, e como todo processo deve, no decorrer de 3 anos, devolver a paz do coração aflito. Gente, esse texto ele é tão pesado e tão bonito ao mesmo tempo. E o que ele está falando aqui? Que o livro dos ritos, que é outro clássico, né, do taoísmo, ele fala o seguinte: é normal a pessoa que está de luto chorar, é permitido e necessário chorar, gritar de dor, pular de dor, de dor psíquica, de dor da alma. É normal que essa pessoa se contorça de dor, que os músculos se enrijeçam, porque isso faz parte do luto. E aí entra um parêntese que eu vou fazer em relação à nossa prática clínica. Será que alguém aqui que está me assistindo agora é terapeuta, é acupunturista e tem algum paciente que está vivenciando o luto e esse paciente não conseguiu externar esse luto? Será que alguém que está assistindo essa live aqui agora está passando pelo luto agora, perdeu alguém muito importante do seu coração? É muito importante que vocês entendam que o luto ele é uma energia, ele é um sentimento necessário. É normal, natural e saudável, e eu diria que é algo vital você colocar isso para fora. Então eu vou dar exemplos clínicos que eu tenho na minha prática clínica. Eu já tive mais de um paciente que perdeu pai, que perdeu filho, que perdeu amigo importante, que considerava às vezes o amigo até mais do que um irmão, até mais do que pai e mãe, e que chegam no consultório contando da morte dessa pessoa querida e não derruba uma única lágrima. Tá errado, gente. Isso aí vai fazer com que vai fazer com que seu pulmão fique estagnado em energia. Isso faz parte do processo. Ela coloca aqui, né? Como todo um processo deve, no decorrer de 3 anos, devolver a paz ao coração do aflito, certo? Mas para devolver a paz do coração do aflito, você precisa fazer com que o coração do aflito
Coloque todo esse sentimento, toda essa coisa que está presa, que tá ali parada, que está consumindo, para fora. Um dos pontos que a gente usa para normalizar essa situação e para fazer com que a pessoa seja capaz de externar essa tristeza, de colocar, viver isso, a gente precisa viver o luto, colocar isso para fora, é o VC17. Para quem é acupunturista, vocês sabem que o VC17, ele é um ponto que fica no centro do tórax, sobre o osso externo é esse osso no meio do peito, na direção dos mamilos, bem no meio do osso externo. Para quem não é acupunturista, vocês não vão agulhar esse ponto, mas a massagem nele é muito importante. Como que é feita a massagem no VC17 para que você desobstrua o tórax desse paciente e para que ele possa botar para fora esse luto, vivenciar essa tristeza, limpar a alma dele para preparar para um decrescente sentimento de coisa que está ruim e presa. Sentido anti-horário. Coloque sua mão em cima do VC17. Eu não vou fazer um movimento com a minha mão aqui, porque ele vai aparecer ao contrário para vocês e vai confundir. Vai fazer a massagem no sentido anti-horário. Por que no anti-horário? Porque quando você faz um movimento anti-horário, você tem um movimento de dissipação de energia. A energia do tórax vai se expandir, vai distribuir energia, vai voltar a distribuir energia para os outros locais do corpo que não sejam ficar parado no centro do tórax. Então isso é uma maneira de você ajudar o teu paciente ou ajudar você mesmo a viver o luto, caso você não tenha chorado a morte de alguém importante. E sim, respondendo aqui a pergunta, nós podemos usar o stipper no VC17 sem nenhum problema. Em relação ao magneto, pessoas que usam marca-passo não podem colocar magneto no centro do peito, e algumas pessoas sentem desconforto com o magneto no centro do peito. Então, massagem no sentido do anti-horário, agulha para quem é acupunturista e vai tratar um paciente nessa situação, e você pode trabalhar também com agulha e o stipper, ok? Então, seguindo, o que mais que ela fala aqui, né? Tem outros pontos, já eu falo para vocês. De imediato, podemos notar como a tristeza e a aflição golpeiam repetidamente o profundo sentido de existir, a vivacidade que busca expressar-se, surgir e desprender continuamente. Guarda-se o luto de um pai, mas não para sempre, por 3 anos. Estender o luto além desse prazo seria um excesso. Negar a realidade, mesmo dolorida, agrava o sofrimento e destrói a saúde. Guardar o luto de si mesmo, experimentar o sentimento de perda da vida enquanto ainda estamos em vida, é uma grave perversão. A vida se vinga e a morte nasce do próprio luto, pois abalamos, perturbamos o interno, ferimos o centro da vitalidade e voltamos as costas à razão. O que Elizabeth Rochard está falando? Perdi meu marcador de livro aqui. O que Elizabeth Rochard está falando nesse trecho? Que nós podemos viver o luto de alguém por no máximo 3 anos. A partir disso, considera-se um excesso. Considera-se que ao invés de você estar demonstrando afeição, amor e carinho para uma pessoa que faleceu, que é isso que ela fala no primeiro trecho, onde ela cita outra obra, você está vivendo o luto dentro de você e trazendo o sentimento de morte para você enquanto você está vivo. E quando você traz o sentimento de morte para você enquanto você está vivo, você está virando as costas à razão. Desculpa, gente, engasguei. Está virando as costas à razão. Você está perdendo a sua vitalidade. Você está deixando de viver a sua própria vida para viver a morte de outro. E aí ela coloca que isso é perversão. E isso vai te levar à doença. Isso vai esgotar a sua energia. Isso vai levar você à morte de fato. Porque ela coloca, a vida se vinga. Olha que frase pesada, né? Que frase importante e pesada. Então, gente, o que acontece? Vocês vão encontrar pacientes, eu já tive pacientes assim, que estavam há 17 anos vivendo o luto da morte da mãe. O que aconteceu com essa paciente? Ela tinha todo tipo de doença que você pode imaginar.
Então ela começou deprimida, desenvolveu fibromialgia, os ossos começaram a se deformar, porque ela trouxe para ela a energia da morte de outra pessoa. Você pode chorar a morte, aqui tá falando de um pai, não tá nem falando de uma pessoa, de um amigo, não tá falando de uma tia, não tá falando da sua madrinha, aqui tá falando da morte de um pai e mãe, né? Tá falando de quem te deu a vida. Chorar a morte dessas pessoas é ok, viver da morte delas vai te trazer a morte também, a vida vai se vingar. Então um monte de doenças vão aparecer. Aí eu venho para esse livro aqui, ó, que é Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses, também da Elizabeth Rochat, só que esse da editora Cultrix. Agora deixa eu achar a página, a situação do meu livro, de todas as leituras que eu quero fazer para vocês, não é nenhuma dessas páginas estão aqui. Esse texto que eu li, a parte dele tá no Movimento do Coração também, tá? Mas aqui tem uma coisa que ela coloca, ela explica, na verdade, os caracteres de tristeza e aflição, e é muito interessante que ela coloca aqui, ó, os gritos, gemidos e lamentos que saem da boca daquele que trajou as vestes próprias do luto, a aflição que se experimenta na perda de um ente querido, a dor do luto publicamente manifestada. Esse é um caractere que é AL, e tem um desenho do caractere. Isso é o que você precisa fazer quando você está vivendo o luto. Então, dizer que está em luto, chorar o luto, explicar para as pessoas o quanto aquela pessoa que se foi importante para você. Desobstruir o teu tórax. Isso são maneiras de viver o luto. E aí ela fala, a tristeza corresponde ao pulmão. É a perversão do movimento do metal. Esse movimento é a condensação e concentração. Traz as riquezas da vida de volta ao interno. Trazer as riquezas da vida de volta ao interno significa que quando você vive o luto de alguém, você traz aquilo que tem de mais precioso em relação àquela pessoa e aos seus sentimentos para dentro de você. É um momento de reflexão, é um momento de reavaliação de vida, tá? Então você traz esse puro para dentro de você. Na tristeza, ele se torna compressão que esmaga o coração, perturbando tanto a circulação do sangue, cuja qualidade está diminuindo, quanto a expansão dos espíritos. Essa obstrução aniquila também os líquidos e os sopros do pulmão. A pessoa seca de tristeza, como quem se recusa a dar um novo impulso à sua vida. Gente, vou ler essa parte de novo, porque essa parte aqui ela é importante. Está dizendo o seguinte, que quando você vive o luto por mais tempo do que o necessário, você causa uma estagnação do Qi do seu pulmão. Estagnação do Qi, você imagina que você inspirou bem forte, bem profundo e não conseguiu expirar. Imagina como se isso fosse uma estagnação. Não é, mas exemplifica. Você não respira mais. E quando o seu pulmão está estagnado, está insuflado, está cheio de energia parada, ele começa a comprimir o teu coração. Só que na medicina chinesa, o coração ele não tem a função só de circular, manter o fluxo de sangue nos vasos. O coração ele tem a função de receber os espíritos do céu, que é aquilo que anima você, que te dá a vida, é aquilo que é relacionado ao mistério de antes da sua vida como pessoa física aqui. E ele coloca dentro do seu sangue, que circula no teu corpo, a animação dos espíritos. E esse foi um dos temas das síndromes do coração que eu coloquei para os meus alunos, que em medicina chinesa, você falar em coração, o sangue que o coração ejeta no teu corpo, nas suas artérias, e que recebe das suas veias, não tem só oxigênio e nutrientes. O sangue que é ejetado nas suas artérias e que volta pelas suas veias, ele é um sangue rico dos seus espíritos, rico das suas essências, rico daquilo que faz você ser você. Então, quando você passa por um luto muito grande, muito longo, você começa a comprimir o teu coração por conta de uma estagnação da energia do pulmão. O pulmão vive a tristeza, então ela coloca aqui, né, a tristeza corresponde ao pulmão e é a perversão do movimento de metal, ou seja, é o metal funcionando de forma errada. E aí, com o pulmão funcionando de forma errada, ele para de funcionar e comprime o coração. Pensa em medicina ocidental, o coração está onde? O coração está praticamente no meio do teu peito, mais voltado para o lado esquerdo, mas ele está ali
com o pulmão na volta. Se o pulmão ele se infla e não esvazia mais, se ele não expande, diminui de tamanho o tempo todo para cada respiração como ele deve fazer, ele vai comprimir o coração e o coração não consegue mais funcionar. E aí ela coloca aqui, ó, na tristeza, na tristeza torna-se uma compressão que esmaga o coração, perturbando tanto a circulação do sangue, cuja qualidade também está diminuindo, quanto a expansão dos espíritos. Então você vai ter menos sangue circulando, numa qualidade de sangue ruim, e ainda vai impedir a expansão daquela energia, daquela coisa pura que vem do céu, que são os espíritos. Você não vai mais deixar os espíritos expandirem. E aí ela fala, a pessoa seca de tristeza, como quem se recusa a dar um novo impulso na sua vida. Seca de tristeza, quando você comprime o teu coração, o funcionamento do teu coração, o sangue não pode mais ser ejetado. Te falta sangue, te faltam fluidos, te faltam espírito, os espíritos. O que vai acontecer? Depressão, anemia, fraqueza, má nutrição dos músculos. Se tem má nutrição do corpo de uma forma geral, unhas fracas, cabelos fracos, brilho no olho ausente, pele opaca, que é tudo aquilo que vem da nutrição do sangue e dos espíritos que vem do coração. Uma pausa para saber se vocês estão me entendendo, porque eu quero ver se eu quero ler mais uma página para vocês, que eu acho que eu quero. Alguma dúvida por enquanto? Vamos resumir o que eu falei até agora, né? Então, luto é normal? É. Ficar triste é normal? É. Por muito tempo? Não. Para quem a gente deve guardar o nosso luto mais longo? Para os nossos pais. Ninguém nasceu para aprender a perder pai e mãe, porque foi pai e mãe que te deu a vida. Então, quando eles morrem, existe um desligamento da sua energia pré-celestial. Eles se foram. O que acontece é que você pode viver esse luto por até 3 anos. Acima disso, você tem lesões irreversíveis no seu metabolismo, porque o seu pulmão para de funcionar adequadamente, esmaga o teu coração, e o seu coração ele fica impedido de circular sangue, oxigênio, nutrientes, fluidos e, o mais importante de tudo, os espíritos, que é aquilo que mantém a sua saúde mental, que é aquilo que mantém a sua vida. Isso tudo que eu falei agora é um pedacinho de tudo que eu li. Como faz para diminuir esse luto? Chorando, colocando para fora, admitindo que doeu, dizendo para os outros que você tá vivendo esse luto. Não consegue colocar para fora? Acupunturistas. VC17 é um ponto importantíssimo para você ponturar no teu paciente, e você que não é acupunturista, massagear o teu peito, o centro do peito, no sentido anti-horário. Outros pontos que vão ajudar com toda a certeza do mundo, anotem aí. C7, C3, C7 porque tonifica o coração, protege o coração. C3 porque é o ponto da alegria de viver, eu fiz um post sobre isso ontem aqui no Instagram. E você vai colocar o P9 para poder fortalecer esse pulmão, ressuscitar esse pulmão. Né? E aí, a Júnia Camargo está me perguntando, existe luto de alguém que ainda vive, mas em uma nova condição limitante? Sim, e aí é o que ela fala aqui, viver o luto em vida, se você não tem uma perda de fato, seja de você mesmo ou de alguém que está vivo, também vai paralisar o seu coração, tá? E também pode limitar você e o seu paciente. Então anotem os pontos aí, VC17, C7 aqui, eu tô tentando manter o livro aberto, peraí gente, que eu perdi o marcador. C7 na dobra do punho na direção do 5º dedo. C3, agora eu quero ver mostrar C3. C3 você vem andando aqui, ó, da ponta do seu dedinho aqui, bonitinho pelo lado de dentro do seu braço, aqui na dobra do cotovelo, a gente tem C3. Então vem da ponta do seu dedinho, passa pelo C7, vai descendo aqui, dobra do cotovelo, C3. E o P9 na direção do polegar, na dobra do punho. Esses pontos, junto com o VC17, vão ajudar a liberar você ou o seu paciente desse luto não vivido, desse luto que não está sendo colocado para fora, ou desse luto que ultrapassou o tempo do razoável e está destruindo o corpo dessa pessoa, ou está destruindo o seu corpo.
Mais uma vez, pode colocar stipper? Pode. Pode fazer massagem? Pode. Se você é acupunturista, trate o seu paciente com agulhas ou com outros recursos que vocês prefiram no seu consultório. Então eu vou ler mais uma parte só porque alguém falou assim, não, lê sim. Então eu vou ler sim. Página 216, os movimentos do coração. Ela coloca aqui, a vida se perde. Quando um homem experimenta a opressão, os sopros não se liberam mais. Sopros é energia, tá, gente? O entesouramento das essências já não se realiza. Não há renovação da vitalidade através dos 5 Zang, nem no interior deles. Não existe a mínima irradiação. A ressonância luminosa do mundo brilhante dos espíritos, através do Zang, não encanta mais. Todo o calor, toda a chama, toda a circulação e toda a serena permanência desse povo misterioso de animadores abandonam esses lugares onde a vida havia se assentado e fortalecido alegremente. A sobriedade do texto não nos impede de reconhecer tanto a festa encantada da vida que surge, quanto o desencanto pungente da vida que se retira. Algo seca e por fim se interrompe. Resultado: a vida se perde, enquanto os zangues desprovidos de coesão não operam mais em simbiose e sinergia. O coração não é mais sustentado pela necessária alegria celeste, esvai-se o gosto de viver. Voltemos a considerar a significativa, porém não usual expressão, a vida se perde. Perde-se a capacidade daquilo que está na sombra de vir à luz e daquilo que está sob a terra de vir a nascer. Pouco a pouco, nada mais retesa o impulso vital. Já não existem possibilidades de renovação. Isso que é essa página, nós até vontade de chorar, né, gente? A página 216 desse livro, ela está mostrando a consequência de alguém que não se livrou do luto. A energia do Zang, né? Zang são os órgãos, né? Zang Fu, Zang são os órgãos. Então, o órgão é coração, baço, pulmão, rim e fígado e o pericárdio. Então, ele está falando aqui que não existe mais renovação de energia ou de fluidos vitais pelos órgãos. Não existe mais a luz dos espíritos e a distribuição dos espíritos. Perde-se a capacidade de comemorar os nascimentos e de renovar aquilo que está sob a terra. Então, comemorar as alegrias, entender as coisas boas, perde-se toda a capacidade de renovação. E aí ela coloca, né? Pouco a pouco, nada mais retesa o impulso vital. Você não tem mais vontade de viver. Já não existem possibilidades de renovação. Qual é a sua meta, acupunturista? Qual é a sua meta, paciente que está vivendo isso? A sua meta é se renovar. A sua meta é dar energia para que o seu corpo volte a produzir o sangue, a receber os espíritos e fazer com que as coisas se liguem e se conectem de novo. Que fazer com que você aprecie algo que seja bom, que você enxergue a vida onde ela existe e deixe que a morte esteja onde ela está, porque a morte faz parte da vida. Deixe que a morte vá, deixe que o luto vá, viva aquilo que está aqui. Então a sua missão enquanto acupunturista e alguém que está passando por isso é reviver. Então, para ajudar a colocar essa energia do luto para fora, eu já falei, VC17, C7, C3 e P9. E para você tentar renovar a tua vida, você vai usar o VG20 e, se preferir, os 4 cavaleiros. Então, onde eles estão? Então, VG20 é aquele ponto que eu já ensinei em outros vídeos para vocês, que pega pela ponta das orelhas e une os seus dedos médios, é o topo mais alto da sua cabeça. Você pode fazer os movimentos de batidinhas em cima da tua cabeça, se você não for acupunturista, de 1 a 3 minutos. Gente, não é para socar a cabeça não, é de levinho, tá? Você pode fazer exercícios de mentalização, então imaginando que uma luz de cima vem brilhante e entra pelo alto da sua cabeça. Se você é acupunturista, você vai usar as agulhas. A moxa pode ser realizada nesse ponto, porque trazer o calor para cima, trazer energia para cima, que é isso que a moxa faz, vai religar você ao fogo que vem, a luz que vem do céu, que é isso que os clássicos falam. Então, VG20 é um ponto.
E os cavaleiros, onde eles estão? A gente mede aí 2 Tsum em todas as direções. Então, 2 Tsum para frente, 2 Tsum para trás, 2 Tsum para os lados do VG20. O que são 2 Tsum? 3 dedos. Então, se o VG20 está aqui, mede 3 dedos para o lado, 3 dedos para o outro, 3 dedos para trás, 3 dedos para frente, você vai formar uma cruz na cabeça. Esses pontos, quando eles são colocados na cabeça com agulha, com moxa, com massagem, com pressão, eles vão assentar o seu Shen, vão trazer o seu espírito de volta para o teu corpo, fazer com que você tome posse de você mesmo de novo. Você não deixar sua vida se perder. Clareia os seus pensamentos, desobstrui, né, os seus pensamentos, a sua cabeça. Volte a pensar de forma coerente. Reaprenda a enxergar aquilo que é bonito. Traga a vida de volta para o teu corpo. Deixe o luto para trás. Então, são textos... Gente, tem muito mais sobre isso, porque ela coloca aqui, ela coloca fisiologicamente o que acontece com o pulmão, com o coração, em detalhes muito maiores. Mas o recado que eu queria passar para vocês, ele é um recado importante, cruel, mas ao mesmo tempo traz para você talvez uma maneira nova de olhar para o luto. O luto, ele é um carinho que você tem pela pessoa que se foi, mas você não pode deixar de viver a tua vida para viver a vida de alguém que foi importante. Ela foi importante. A pessoa que morre, ela continua existindo dentro do seu coração, mas ela não pode jamais existir dentro do seu coração como tristeza, como ela colocou aqui, como... qual que foi a palavra que ela usou que eu achei interessante? Peraí que eu já acho, gente, porque eu vou perdendo as coisas aqui, já viu, né? Aí eu volto no livro, não tem problema. Ela colocou como... Não foi angústia. Se alguém lembrar a palavra que eu falei, me ajuda, que hoje tá difícil, gente. Hoje o dia foi longo. Ih, gente, não vou achar mais aqui. Alguém lembra a palavra que eu falei aqui? Ela colocou luto, tristeza... E ela colocou um outro sentimento, que eu já vou achar já, que eu me recuso a não achar. Aflição, foi a palavra. Então, assim, a pessoa que morreu, ela não pode virar aflição dentro do seu peito. Já parou pra pensar nisso? O luto, ele é uma demonstração de amor. O amor, ele não deve virar aflição. A pessoa não deixa de dizer, eu amava ele, mas não ama mais. Uma das pessoas mais importantes que eu tive na minha vida foi minha avó. Minha avó faleceu... em 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória, e ela foi uma pessoa muito, muito, muito importante da minha vida. Ela não virou aflição dentro do meu peito, ela não virou tristeza no meu peito. Eu chorei muito quando ela se foi, muito mesmo. Minha avó foi literalmente a minha segunda mãe. O que tem que virar esse luto? Esse luto tem que virar uma nova capacidade de seguir em frente. Esse luto, em palavras mais densas, se vocês preferirem, tem que virar você honrar a existência desse que se foi. Honre com alegria. Honre com felicidade no seu coração. Honre com vontade de viver. Porque é isso que essa pessoa, em qualquer plano que ela esteja, iria gostar que você estivesse fazendo. Certo, pessoal? Entendemos a leiturinha de hoje? Alguma dúvida, algum parecer de vocês? Algo que vocês queiram dividir comigo aí? Vocês podem conversar comigo agora. Agora eu não vou mais entrar no livro. Deixa eu puxar pra cá. Pessoal perguntando dos pontos. Nossa, meu chat ficou atrasado, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui. Meu chat mega se atrasa, gente. Eu não sei o que acontece. Eu também não sei mexer muito direito aqui. Então, olha lá, ó. E quando o luto é da perda do filho, sempre parece pior. Gente, eu não tenho nem ideia do que é isso. Eu não tenho filhos. Não é a sequência natural da vida perder um filho, né? É natural que o pai se vá antes. Então eu creio que entra na mesma situação, viver esse luto profundamente, chorar, gritar, doer, contorcer, mas viver isso e depois pensar, eu vou honrar a vida dele, por mais curta que tenha sido, por mais que ele tenha ido antes de mim, eu continuo vivo, eu preciso fazer com que essa energia transmute, eu preciso fazer a diferença enquanto eu tô aqui. Honrar o outro, ser feliz, aproveitar da energia dos espíritos que ainda estão habitando os nossos corpos que estão vivos. Certo, gente? É isso aí. Emocionada aqui, estou em luto pela perda do meu pai. Sabrina,
meus sentimentos para você e toda a energia boa do meu coração encontrando o seu aí, tá? Luto da separação pode ser tratado como um desencarne. Na medicina chinesa, gente, o luto da separação, ele afeta o rim, não só o pulmão, porque é uma estrutura, uma base familiar que foi desfeita. Não vou falar sobre isso agora, mas ele afeta o rim e afeta o pericárdio. A gente não pode entender, assim, é um tipo de luto, mas ele não é o luto da morte, ele não fere você de morte, e a gente precisa entender isso. A gente não pode sair por aí achando que toda tristeza vira a aflição do luto, senão a gente não vive. Você imagina, hoje você separa, amanhã você perde seu pai, daqui 2 anos você perde sua avó, você vai viver em luto. Então a gente não pode, a gente tem que se livrar disso quanto antes. 3 anos é o máximo, não é que você tem que viver nele os 3 anos. E não admitir pra você que toda tristeza que acomete, que arrebata teu coração, possa fazer o que o luto faz. Não admitam isso pra você mesmo. Viva isso, mas sempre tentando colocar isso pra fora e sempre tentando se reinventar e renovar a sua energia. Não deixa ficar doente por conta de toda a tristeza que passa não, tá bom? Então é isso daí. Ai, gente, obrigado pelo carinho de vocês. O professor Rodrigo, sigam o professor Rodrigo Damasio, super professor. Por incrível que pareça, em estudo mostra o pior luto é o do casal, né? Perda do marido e da esposa. Vocês viram que é muito comum, né, Rodrigo? Quando a pessoa tem muitos anos de casado, não é pra todo mundo, tá, gente? O marido morre, 2 meses depois a esposa morre também. Eu acho que é aquela questão de que as energias elas se juntaram tanto, elas se misturaram tanto, que acaba que a energia que sobra não se sustenta. É como se você perdesse uma metade mesmo, né? Então eu acredito que seja bem por aí. Existem exceções. Eu tenho uma avó viva, minha avó paterna é viva, e o meu avô paterno faleceu, acho que deve ter uns 4 anos talvez, e a gente achou que minha avó iria na sequência. E na real a gente só acha que ela não foi, porque meu avô faleceu já com Alzheimer e ele teve uma hidrocefalia por consequência de dengue hemorrágica, e a minha avó ela ficou, minha avó tem um certo grau de demência e ela não lembra que meu avô faleceu. Então eu acho que o que mantém a minha avó viva nesse plano é achar que ele tá vivo. Então você pergunta pra ela assim, vamos, onde tá o vô? Ele tá internado, mas ele tá bem, né? Ele fala isso. Então essa coisa do casal, eu acho que as energias elas se misturaram tanto que acaba que quando um se vai, falta sua metade, literalmente, né? Então é isso aqui, ó. A Neuza, Neuza. Quando meu pai e minha mãe se foram, eu achava que se voltasse a ser feliz logo e que logo estaria esquecendo deles. Não esquece, a gente não esquece. E não deve esquecer, aqueles que te deram a vida, tendo sido bom ou ruim, o relacionamento entre vocês, vai ser sempre uma energia que está impressa dentro da sua essência. Aquilo que veio do seu pai e da sua mãe está impresso na sua essência. Quando eles se vão, é uma parte de você que se vai. O que você tem que fazer com esse sentimento? Transmutá-lo, honrando, sendo feliz, vivendo sua vida, né? Então, o pessoal aí tá andando com muita decepção amorosa. Para decepção amorosa tem outros, tá? Tem outros. Gente, eu não vou me alongar muito, mas eu prometo que eu volto aqui para falar sobre decepção amorosa. Eu vou fazer um consultório amoroso by Fernanda Amaro dos Santos. Não sei se isso vai funcionar, porque eu sou um ser extremamente prático e sem paciência, mas eu prometo que eu ajudo vocês. Vocês querem, gente? Eu faço uma live sobre decepção amorosa para vocês. Como lidar com a decepção amorosa? Deixa o seu joinha e a gente volta um outro dia para falar sobre isso, tá bom, gente? Mas hoje era isso que eu queria dizer. Obrigada pela companhia de vocês. Vamos descansar um pouquinho. Semana tá quase acabando. Amanhã já é quinta e vai ter vídeo novo no canal. Muito obrigada pela presença. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau, pessoal.